Fala gurizada, beleza? Estamos aqui de volta. Eu queria agradecer vocês pela audiência do canal Momento Vela. Tá sendo muito bacana para mim mais essa experiência. Continuem assistindo os vídeos, apesar que eu ainda sou um novato como youtuber. Estou me esforçando ao máximo aqui, aprendendo muito para passar uma informação cada vez melhor para vocês. A ideia, como eu já falei em outras oportunidades, é a partir das experiências reais que eu vivi, poder compartilhar com vocês e aprender com essas situações que a gente vai passando na navegação à vela, beleza? Então, o próximo vídeo vai ser sobre uma experiência que eu passei logo no começo, no ano 2000, com um veleiro, o segundo veleiro que eu comprei na época, um Bruma 19, beleza? Então, com essa primeira experiência, que foi a minha primeira travessia, vamos considerar assim, com esse 19 pés, eu quero abrir uma playlist, né, contando para vocês essas 3.200 milhas que eu tenho acumuladas só com veleiros pequenos, de 17 até 23 pés, né, nesse tempo que eu estou navegando, certo? Claro, essa experiência foi a minha primeira grande experiência, né? Eu comprei esse veleiro lá em Rio Grande, no extremo sul da Lagoa dos Patos, no Rio Grande do Sul, né? E tinha que trazer ele para Porto Alegre, certo? Então seriam mais ou menos 150 milhas, né? Na época, além da pouca experiência que eu tinha, não tinha os recursos que você tem disponível hoje. Não que você vai ter sempre a oportunidade de ter esses recursos a bordo, independente de ser uma pequena embarcação ou uma grande embarcação. E na época eu não tinha praticamente nenhum recurso, né? Esse veleiro, como a maioria dos veleiros pequenos, apesar dele ter potencial e capacidade de fazer grandes travessias, ele, como a grande maioria, não estava preparado para uma travessia um pouco maior, né? No caso 150 milhas pela Lagoa dos Patos, que tem suas particularidades, né? Tem várias condições, vamos dizer assim, que são difíceis, né? E eu, claro, estava em solitário, porque eu me meti nessa história por tesão mesmo, né? E nem sempre eu conseguia pessoas para embarcar na minha onda, certo? Então eu fiz muita navegada em solitário, sem condições, né? Por puro peito e tesão mesmo. Então, gurizada, para contextualizar um pouco o momento em que eu fiz essa travessia, né? Claro, já navegava, né? Eu navego desde os meus 16 anos, né? Ao princípio com monotipos, né? Tive Magnum, tive Slick. Bom, naveguei em vários veleirinhos pequenos, né? Pelo Guaíba, né? Que margeia Porto Alegre. E, e no ano 99 eu comprei o meu primeiro cabinado, né? Vendi um monotipo que eu tinha, juntei mais uma grana e comprei um RD16. Com esse RD16 eu comecei pequenas travessias, né? Primeiro pelo Guaíba, depois me aventurando na Lagoa dos Patos, né? Que é bem maior, né? Então já tinha uma certa experiência,
Mas claro que naquele momento, para mim, né, seria o meu maior desafio, né, levar um barco já um pouquinho maior, né, um 19 pés, por praticamente toda a Lagoa dos Patos, né? Sem um piloto, com um motor de, eu não me lembro se eram 5 HP ou 7,5, se não me engano, era um Haupt, eu acho que era 7 etapa. Eu pretendia navegar até São Lourenço do Sul. Para vocês entenderem, você tem Rio Grande, 30 milhas em direção ao norte, né, em direção a Porto Alegre. Você tem Pelotas, né, uma cidade grande, tem um canal de São Gonçalo aí, né. Depois vem São Lourenço do Sul, né, mais umas 30 milhas ao norte também. Depois viria Tapes, né, porque a Lagoa dos Patos, o lado do interior no caso, né, ela corre, se desenvolve paralela ao mar, tem uma faixa de areia, né, do lado leste, e do lado oeste é onde está a maioria das cidades, né, que margeiam a lagoa. Depois viria Tapes, né, e já 65 milhas aproximadamente já entraria o Guaíba. Começaria o Guaíba ali na zona sul de Porto Alegre, né? E porque eu, né, como eu falei, eu trabalhava, eu tinha que voltar, eu tinha um final de semana, uma sexta, uma quinta-feira que eu enforcava e para fazer essa travessia, né? Porque na época eu como a maioria das pessoas, a velejar era um hobby para mim, né? Era um lazer, entendeu? Não, ainda não era uma profissão como é nos últimos anos, né? Vem sendo para mim. Então, eu, claro, fui para Rio Grande de ônibus, preparei o barco dentro do possível. O barco ficava no seco, né? Porque lá barquinho pequeno, a maioria fica no seco, ou alguns na água, mas esse barco em especial estava no seco, que facilita, né? Porque precisava, às vezes, criam, apesar de ser água doce ou água ali em Rio Grande, a água, dependendo da época do ano, ela é salgada, então pode incrustar alguma coisa no casco. Mas nesse caso o barco estava no seco e o casco estava limpo, né? Fiz uma revisão, né, no barco, coisas normais, ajustar os cabos, vela, o estaiamento, né? Sempre tem uma ou outra coisa para fazer, né? Coloquei o barco na água, fiz amizade na época com um argentino que estava com os argentinos naquela época navegavam, ainda tinham muitos barcos de madeira antigos, né? E fiz amizade com esse argentino na época. A gente foi uma experiência para mim bacana, porque esse cara já vinha da Argentina, né? Então sempre é um momento bacana, né? Você aprende muita coisa com as pessoas mais experientes, né? E aí eu fiquei empolgado, né? Ele, claro, me incentivou bastante, né? Eu falei para ele que estava indo para Porto Alegre e tal. Eu busquei tripulante, né? Eu tinha já alguns amigos ali em Rio Grande, Pelotas, né? Mas na última hora um amigo que eu estava contando, ele não pôde, eu tive que ir sozinho mesmo, né? Mas tudo bem, 30 milhas, porque a primeira etapa era Rio Grande Pelotas, né? Porque, claro, eu ia fazendo por etapas. Escolhi uma frente fria, um final de uma frente fria para ter ventos favoráveis, porque você sobe a lagoa normalmente com vento a favor, que seria o vento do quadrante sul, né? Qualquer vento do quadrante sul ou até um oeste também daria, né, para subir a lagoa.
Mas claro que um barquinho pequeno, né? O Bruma, ele tem quilha retrátil, né? É um barquinho que não está muito preparado para enfrentar uma condição dura, né? Ainda mais só em solitário. Então eu, claro, tinha essa preocupação, né? Lá no sul todo mundo navega em função das frentes frias, né? Se tem frente avançando, todo mundo fica esperto. Na época não tinha os mesmos recursos, aplicativos que tem hoje para, né, muito bons. Na época você pegava uma previsão da Marinha do Brasil, que era uma previsão horrível, desculpa, mas é verdade, né? Eles dizem, ventos de... Eles aumentam demais o ângulo do vento, ventos de leste a nordeste. Pô, de leste a nordeste pega, né? Então eram umas previsões muito furadas que eu particularmente, eu estou falando da minha percepção, não gostava. E eu usava o CPTEC, INPE CPTEC, que era um pouco melhor, né? Mas também falhava muito, né? Vocês sabem que prever a meteorologia em águas abrigadas ou próximo da costa é mais difícil, porque entra outros fatores, né, mais complexos, né? Você ter uma previsão em alto mar é sempre mais fidedigna, né, do que uma previsão de costeira ou águas abrigadas, como é ali na Lagoa dos Patos, né? Claro que hoje melhorou muito a questão meteorológica. Bom, dando seguimento, normalmente eu saio, todo mundo, né, sai de manhã bem cedo, clareando o dia, né? A frente estava instalada, e eu segui, comecei a travessia, né? Com vento favorável é só maravilha, né? Você ajusta a vela ali a condição, né? O vento não era muito forte, foi uma navegada espetacular, né? Até Pelotas, né? 30 milhas, Bruminha plana bem, ele tem uma boca grande, né? Que faz ele andar bem no empopado ou num maleta, né? Pelo vento a favor, ele anda muito bem, né? E faz tranquilamente de 5 a 6, 6,5, tranquilamente ele faz numa condição favorável, né? O mar não muito grande, né? Então foi uma travessia assim espetacular, né? Deu para velejar porque ali, como eu falei anteriormente, é raso, né? Mas você vem pelo canal o tempo todo, que quem conhece um pouco de navegação, de cabotagem, é pouca, né? A água, 5,5 metros, era o calado oficial, eu acho que agora está até pior, né? Por conta da seca que deu no sul. Bom, cheguei na verdade eu ancorei o barco na entrada do canal do São Gonçalo, não fui até Pelotas, né? Porque no outro dia de manhã eu já seguiria para São Lourenço, né? Dormi a bordo, aquela coisa toda. No outro dia de manhã eu saí cedo, né, no motorzinho, o motorzinho funcionava ainda, né? Aí peguei o canal da Feitoria, que é um canal bem conhecido lá no sul, né? Por conta do paliteiro, que a gente chama. Uma região com muito pescador, e eles usam colocar umas estacas para segurar as redes, né? Seja para
para pescar, né? Ou para camarão, alguns também colocam, né? Então, as margens do canal é cravejada de estaca e também é difícil de navegar ali, além de ser perigoso, porque tem muito pau quebrado, porque também é muito raso mesmo. Então você é um risco, né? Embarcação pequena, às vezes você tenta pegar uma tangente para encurtar um pouco o caminho, porque o canal não é em linha reta, né? Ele tem umas curvas e tal, né? E às vezes, dependendo da embarcação que você tá, você pode atalhar, né? Pegar uma tangente lá para encurtar, mas sempre tem um risco, né? De ou encalhar ou pegar um pedaço de pau lá, né? E eu, à frente, já tinha perdido força, porque eu já peguei o rabo dela, não quis pegar a parte frontal, né, que é sempre madura. E no outro dia a frente já tinha se dissipado. E aí nada de entrar vento, nada de entrar vento, e eu fui seguindo no motorzinho, né? E lá pelas tantas, sei lá, um pouco antes da metade do canal da Feitoria, que tem mais ou menos 17 quilômetros, né? Vamos calcular aí quase 10 milhas, né? É, o motor apagou e não. Aí foi aquela novela, né? Eu peguei, me amarrei numa boia de balizamento do canal, né? Fui tentar ressuscitar o motor e dele corda e nada. O motor não sei que merda aconteceu, desculpa a expressão. E aí, sem vento, a lagoa ficou, claro, de manhã normalmente tem menos vento, né? Mas ficou aquela calmaria e eu sem motor, né? Não tinha o que fazer. Fiquei amarrado ali, porque senão o barco ia derivar para algum canto, né? Ia ser pior. Aí fiquei lá, né? Eu digo, não tinha muito o que fazer, né? E eu ficando agoniado, porque claro, você fica à mercê, né? De qualquer coisa, né? Sem poder se deslocar. Aí daqui a pouco eu olho no horizonte e surge um naviozinho, né? Porque tem uns naviozinhos que fazem o transbordo do Porto de Rio Grande para Porto Alegre, que são os naviozinhos menores, mas não deixa de ser um navio, né? Ele tem umas chatas, tem menos calado por conta do. E fazem essa ponte, né? Rio Grande-Porto Alegre, levando todo tipo de mercadoria. Aí eu pensei comigo, né? Eu já tinha escutado histórias de feições, né? O pessoal chama de feição, né? Uma ajuda, né? Um reboque, coisas do tipo, né? Mas eu pensei comigo, esse navio não vai parar no canal para me lançar um cabo, né? Para me dar um reboque. Aí eu pensei, né? Eu digo, quando esse navio se aproximar mais, eu vou para o meio do canal e vou começar a fazer o movimento de braço, né? Claro, de olho, né? Porque eu não posso ficar no meio do canal, é óbvio, né? Porque o navio vai me atropelar. Mas eu tinha que chamar a atenção dele, porque se eu ficasse amarrado a contrabordo, amarrado no balizamento, ele no máximo ia me dar um abano e tchau. Eu ia ficar parado ali. Aí eu peguei, quando o barco foi se aproximando, eu peguei, desamarrei da baliza, né? Da boia de sinalização do canal e fui pro meio do canal e comecei, né? Vup, vup, vup e olhando o navio, né? Para ver se ele ia diminuir o passo dele, né? Aí daqui a pouco saiu dois caras pela ponte de comando, né? Eu digo, bom, já é um bom sinal, os caras já estão me vendo pelo menos, né?
Aí logo depois eu vi que o navio tirou máquina, né? Porque ele tem um segmento enorme, né? Ele veio só no segmento, aí eu fui, ele foi se aproximando, né? Aquela imagem daquele monstro vindo para cima de ti, tu num barquinho de 19 pés. Aí eu fui tirando para o lado com um barquinho pequeno, você desloca ele só com o movimento de vai e vem do leme, né? Você desloca ele, porque né, não tinha vento, tava o mar tranquilo, né? Aí eu fui dando o lado para o navio, né? Ele com bem menos velocidade, ele deve ter tirado a máquina toda, né? E aí quando ele se aproximou, eu falei para ele, cara, eu tô sem vento aqui, meu motor pifou e eu quero saber se você pode me dar um reboque para, tô indo para Porto Alegre. Aí ele falou, tu tem cabo? Eu digo, cara, não tenho cabo para isso, eu não tenho cabo. Aí ele então, um marinheiro me lançou um cabo de navio dessa polegada, né? E nisso o navio encalha. Encalha. Não sei se ele saiu um pouco do canal, encalhou o navio. Aí eu fiquei a contrabordo do navio, eles dando máquina para lá, para cá, para desencalhar o navio, né? Porque ele vinha carregado. E eu ali amarrado a contrabordo do navio, né? Claro que eu não ia fazer a travessia ali. Aí o navio finalmente desencalhou, né? O cara, comandante, preocupado comigo, além de estar encalhado no navio por minha culpa, provavelmente. Aí desencalhou o navio depois de muita manobra ali de motor, né? Esses navios têm dois motores. Aí o marinheiro foi me jogando lá para a popa do navio. Só que ele me colocou num bordo, né? O navio tem três passacabo ali, né, na popa dele, um no meio e dois nos bordos. Ele me botou num bordo de boreste do navio, né? Aí quando o navio começou a pegar segmento, que os motores começaram a funcionar mesmo, aquilo virou uma turbulência tão grande, né? E eu via o lemezinho do o lemezinho do Bruminha, coitado, que era a madre dele. A madre, agora no outro vídeo eu errei, né? A madre dele era de um duralumínio. Eu digo, essa porra não vai aguentar, vai quebrar, né? Porque era uma turbulência muito grande. Aí o marinheiro já tinha me amarrado, tinha saído dali, né? Porque e eu esperando, torcendo que o marinheiro aparecesse para mim dizer para ele me botar no meio. Que como eram dois motores, né? Ele fazia um V, né? O barco, o navio andava mais ou menos 9 nós, né? E aí até que uma hora apareceu o marinheiro e eu gritei para ele, cara, me bota no passacabo do meio, né? Porque aí diminui a turbulência, né? Porque eu já estava vendo que o leme não ia aguentar a viagem, né? Ia quebrar aquela porra. Aí o marinheiro fez a manobra, me botou no meio e eu fui. Eu não tinha onde amarrar o cabo do navio. Imagina um bruminha com uns cunhozinhos desse tamanho. Aí eu peguei, amarrei no mastro e passei uns cabos. Tudo isso o barco já estava navegando, né? Eu fui vendo a situação, dei um laje de guia no mastro e no mastro do veleiro, e para não sobrecarregar eu puxei uns cabos para distribuir o esforço, né, da tração nos cunhos do barco, né? E vamos embora. E aí deu certo. Quando eu coloquei no meio, né, e fui puxando o cabo, eu fiquei a menos de 2 metros da popa do navio. Aí ali tinha um V calmo, né? Porque as hélices eram, imagina, a popa do navio, enorme, né? Aí ficou tranquilo ali. Aí eu relaxei, né? Porque aí eu vi que eu ia chegar em Porto Alegre, né? E realmente cheguei em Porto Alegre, né? A minha primeira travessia foi a reboque, né?
Eu tinha o veleiro na Marina Lessa, que era ali no sul de Porto Alegre, né? E aí passei uma noite, né? O navio, passei uma noite, mas os caras me davam comida, volta e meia aparecia um marinheiro lá, e como era próximo, eles podiam até eu puxava um pouco e eles me davam comida, tudo. Os caras foram sensacional, né? E eu me diverti muito, depois que passou o pânico inicial ali de ver que o Leme não ia aguentar, né? E assim foi minha primeira travessia, gurizada.